Acontece que hoje é dia 22 de fevereiro de 2024, ou 23, porque eu não sei quando que eu vou lançar esse vídeo, e estamos começando mais um não, o primeiro Parabólica News. Isso mesmo, vamos falar das principais notícias que aconteceram na semana, das notícias internacionais. Mas tem a ver com o Brasil, porque as principais notícias não tem como estão relacionadas à declaração do presidente Lula. No último dia 18 de fevereiro, o presidente Lula, em visita ao continente africano, mais especificamente na Etiópia, fez uma relação das ações antissemitas de Adolf Hitler durante o período do nazismo e da Segunda Guerra Mundial às atitudes do Estado de Israel em relação às mortes que estão acontecendo em Gaza. Abre aspas aí para o que o Lula falou. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O que acontece é que a fala do presidente Lula gerou um início de conflito, um início de crise diplomática entre Brasil e Israel, que estão tendo repercussão até hoje. A gente já está encaminhando para o final da semana e estão tendo repercussão até hoje. Aconteceu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigiu um pedido de desculpas oficiais do presidente Lula, e o Estado de Israel classificou Lula como persona não grata dentro do território de Israel. Bom, após o ocorrido, o embaixador brasileiro em Israel, que é o Frederico Mayer, ele foi levado, na verdade, pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, a visitar o Museu do Holocausto. Isso foi dado pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty, como uma armadilha, porque isso foi considerado um insulto ao Brasil, uma forma de constranger o Brasil e a declaração do Lula. Tá bom? Vamos lá. Até agora, os ataques em Gaza, que já tem alguns meses, começaram em 2023, final de 2023, os ataques em Gaza já geraram, do lado palestino, cerca de 30 mil mortos. Entre esses 30 mil, são mais de 10 mil crianças que morreram e centenas de milhares de feridos. Do lado palestino, 1.200 mortos. Esse número foi contabilizado. Primeiro você tinha o número de 4 mil mortos, de 1.400 mortos do lado de Israel, né? Mas o próprio governo, o próprio Estado de Israel, o Exército de Israel, fez a recontagem e deu 1.200 mortos, que também é um número significativo, mas ele está estagnado há meses, desde o primeiro mês do conflito. Tá bom? Importante destacar: os dois países, até a data desse vídeo, não romperam diplomaticamente. O presidente Lula tinha chamado de volta para o Brasil o embaixador brasileiro, que é o Frederico Mayer, mas isso não significa o rompimento diplomático de Brasil e Israel. É muito importante destacar isso, porque não romperam. Até então, qualquer notícia que fala de rompimento diplomático até agora entra no que a gente vai chamar de fake news, e ainda não romperam. Pode ser que venham a romper? Pode ser, mas até agora não romperam. Como que é a relação econômica, relação comercial entre Brasil e Inglaterra, só para a gente ter uma noção de que, se ocorre lá no futuro esse rompimento, qual que seria a relação, qual que seria a perda ou o ganho, né? Mais perda, porque você rompe relações diplomáticas, você está mexendo, inclusive, com rompimento de relações comerciais, tá bom? Israel ocupa a 34ª posição do ranking de países que importam produtos brasileiros. Basicamente, é uma posição de parceiros comerciais do Brasil. A gente sabe que o principal parceiro comercial do Brasil é a China. E eles importam principalmente commodities. O que são commodities? Vocês sabem muito bem, são produtos que duram, certo? Produtos de procedência que não estragam com facilidade. Os principais aí são petróleo e soja. Além do que, o Brasil também exporta, né, para Israel. Israel importa do Brasil, quer dizer que o Brasil exporta para Israel. A carne bovina também, certo? Carne vermelha.
No lado do Brasil, o Brasil importa de Israel principalmente adubos e fertilizantes, tá bom? Então essa é a relação principal. Existem outros também, outros produtos, a gente está passando aqui pelas relações principais entre Brasil e Israel. No ano de 2022, de 2023, a gente teve uma queda dessas relações comerciais entre Brasil e Israel. O ano de 2020, 2021, 2022, a gente tem Israel como um parceiro comercial um pouco maior do que 2023. Vale lembrar que o governo de Israel era alinhado ao governo que se tinha naquele período, que era o governo do Bolsonaro. Mas olhando o quadro de 2023, a gente ainda não tem um mapa de 2024, tendo em vista essas relações de importação e exportação, as importações do Brasil geraram cerca de 1,3 bilhões de dólares. O Brasil gastou 1,3 bilhões de dólares, geraram aos cofres de Israel, certo? Em contrapartida, as exportações do Brasil, que gerou para o cofre brasileiro, movimentaram cerca de 660 milhões de dólares. Ou seja, colocando numa conta aqui para a gente ver sobre a balança comercial, o Brasil ele importa mais produtos de Israel do que exporta mais produtos para Israel. Já que o Brasil, a gente gasta anualmente, aí, pelo menos olhando o gráfico de 2023, a gente gasta cerca de 1,3 bilhões de dólares para comprar, principalmente outros produtos também, mas entre eles adubos e fertilizantes. E Israel paga para a gente exportar petróleo, soja, carne bovina, cerca de 660 milhões de dólares no ano, tá bom? Então a gente compra mais do que vende. Uma outra questão que eu quero trazer aqui para vocês, tem muita gente que tem perguntado isso, é como que fica a situação dos brasileiros vivendo em Israel, caso haja um rompimento de relações diplomáticas. Havendo no caso de rompimento de relações diplomáticas, a Embaixada do Brasil em Israel é suspensa, assim como a Embaixada de Israel no Brasil é suspensa. Lembrando, isso ainda não aconteceu, mas se acontecer, se porventura vier a acontecer, como que fica a situação dos brasileiros especificamente em Israel? Eles ficam a cargo, principalmente quando se fala e a mesma coisa de cidadãos de Israel aqui no Brasil, ficam a cargo da questão de leis internacionais. Porém, vamos olhar o caso específico do Brasil em Israel, brasileiro em Israel, maioria formada por judeus e, por serem judeus, tem dupla cidadania. Então tem a cidadania brasileira e tem a cidadania de Israel também. Então eles passam a utilizar muito mais a lei de Israel do que a lei brasileira por conta da falta de representatividade na embaixada. Mas, principalmente para esses brasileiros, judeus, você não tem grandes empecilhos nesse caso, tá bom? Quando tem essa posição de dupla cidadania, como a gente relatou aqui. Então é isso, tá aí as notícias para vocês. Espero ter esclarecido alguns pontos importantes, que eu sei que tem muita gente que tem dúvidas. Deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram também desse quadro aqui de pegar as notícias, aqui a gente tentou centralizar notícias sobre esse tema. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!